Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Romanos 2, 6 a 16. Vamos meditar na palavra de Deus. Romanos 2, 6 a 16. Estamos estudando todos os domingos, expositivamente, a carta de Paulo aos Romanos. Semana passada, nós vimos que Paulo, ele direciona as suas críticas. Primeiramente, ele vai falar dos gentios, no capítulo 1, de 18 a 32, quando ele diz que os gentios estão perdidos. No capítulo 2, de 1 a 5, Paulo começa agora uma diatribe. Eu disse para vocês semana passada sobre isso. É um discurso severo com um personagem imaginário representando um todo. Esse era um recurso usado pelos filósofos na Grécia Antiga. Eles pegavam um personagem fictício e descarregavam os seus discursos para esse personagem. Paulo está lançando mão desse recurso aqui, que se chama diatribe. Ele idealiza um personagem e esse personagem representa o povo judeu, porque os judeus tinham algumas peculiaridades. Nós vimos isso semana passada. Os judeus, eles eram pessoas extremamente moralistas. E eles gostavam de apontar o dedo e julgar as demais pessoas. É muito interessante a continuação desse capítulo 2, porque o capítulo 2 nos faz refletir acerca de alguns perigos que rondam a nossa vida enquanto cristãos. Eles nos colocam diante de algumas realidades que nós precisamos pensar. E um dos maiores perigos que nós enfrentamos, enquanto cristãos que somos, é acreditar num Deus imaginário. Um Deus que muitas vezes nós idealizamos para nós. Nós muitas vezes forjamos o nosso bezerro de ouro e idealizamos um Deus que gostaríamos que ele fosse. Isso acontece muito conosco. Você vê isso o tempo todo. Quando você, por exemplo, está nas redes sociais e você vê ali algumas postagens, pessoas falando acerca de Deus, de vez em quando você ouve alguém dizer assim: ei, você que está aí do outro lado, Deus manda te dizer que a sua bênção chega essa semana. Isso é o quê? É a ideia que uma pessoa tem acerca de Deus e que ela realmente gostaria de que as coisas acontecessem exatamente daquele jeito. Então, para elas, Deus é aquele ser que está inteiramente à nossa disposição e que está pronto para fazer tudo aquilo que eu quero. Esse é um Deus imaginário que muitas vezes nós construímos na nossa mente. E nós passamos a acreditar nisso. E começamos a difundir isso. E começamos a defender isso. Por exemplo, eu já vi uma pessoa dizer, na frente de uma câmera de televisão, que se você for um dizimista fiel na igreja, Deus é obrigado a te abençoar. O que é isso? Um Deus imaginário. Criou-se essa ideia de Deus e difunde-se isso. E isso vai alastrando e vai chegando nas comunidades e as pessoas vão acreditando nisso e vão propagando isso e passando isso para frente. E muitos começam a zombar da igreja, a depreciar a igreja por conta desses deuses imaginários que muitas vezes nós vamos construindo. Isso é perigoso, isso é mortal. Porque quando nós abandonamos esse Deus imaginário e vamos para a Bíblia Sagrada, nós temos duas percepções. Primeiro, nós percebemos
que Deus é infinitamente mais do que eu poderia pensar. Ele é infinitamente mais misericordioso do que eu imagino. Ele é infinitamente mais gracioso do que eu imagino. Ele é infinitamente mais bondoso do que eu imagino. Mas, ao mesmo tempo, também, eu percebo que Deus está aquém do que eu idealizava. Porque quando eu começo a ler a Bíblia e começo a ter um entendimento correto de Deus, eu começo a perceber que Deus nem sempre cura, Deus nem sempre diz sim. Na verdade, eu sinto que Deus às vezes nos diz mais nãos do que sim, e se tem um momento em que somos abençoados é quando Deus nos diz não. Os nãos de Deus são bênçãos para nós. Você começa a perceber que Deus muitas vezes fica em silêncio, começa a perceber que às vezes Deus permite, nós vamos ver isso hoje à noite, no Salmo 3, e eu quero convidar você a estar presente. Deus permite que situações difíceis cheguem à sua vida, aí você começa a ter uma percepção exata de Deus e você descobre uma coisa muito interessante: Deus tem critérios. O nosso Deus é um Deus que tem critérios, e o principal, Ele não se vende. Porque há pessoas que por conta desse Deus imaginário que forjam no seu coração, começam realmente a achar que podem comprar Deus. Podem comprar Deus com uma oferta. Podem comprar Deus com um serviço na igreja. Podem comprar Deus com uma vida cheia de regras eclesiásticas. Por que eu estou falando isso para você como introdução? Porque o judeu era exatamente assim. O judeu, ele tinha essa percepção no seu coração. O judeu, ao longo de séculos, ele foi, aquele bezerro de ouro que o judeu forjou lá no deserto, foi apenas o primeiro. Mas ao longo de sua história, o judeu, ele foi construindo um Deus imaginário para ele, e ele se apegou nisso. É por isso que o judeu era o que era. Deixa eu te dar aqui um panorama de como o judeu pensava. O judeu pensava o seguinte: eu vou na sinagoga todo sábado, eu participo de todas as festas obrigatórias, porque pelo menos 3 vezes ao ano, o judeu tinha que ir para Jerusalém, participar das 3 principais festas dos judeus: Páscoa, tabernáculos e primícias. Eles tinham que ir, não importa onde eles moravam, eles tinham que ir para Jerusalém. Então o judeu pensava assim: eu vou para Jerusalém 3 vezes por ano, eu vou à sinagoga todo sábado, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Se o judeu plantasse na sua horta endro, cominho, hortelã, qualquer tipo de vegetal, quando aquilo produzia, ele pegava a 10ª parte e levava para o templo, levava para o sacerdote. Ele era um dizimista muito qualificado. Então ele se agarrava nisso. O judeu tinha dentro do seu coração a ideia, então, de que ele estava acumulando méritos diante de Deus. Por isso que um judeu nunca se considerava um perdido. Para o judeu, pelo fato dele cumprir com tudo e ainda por cima obedecer estritamente à lei, ainda que isso não fosse verdade, ele entendia que jamais ele iria ser condenado. Mas suponhamos que no dia do juízo os meus méritos sejam insuficientes. Eu tenho os méritos dos patriarcas. Eu sou filho de Abraão. Então eu tenho os méritos dos patriarcas. Deus vai pegar os méritos de Abraão, os méritos de Isaac, os méritos de Jacó e vão colocar na minha conta. E vai colocar na minha conta, porque eu sou filho dos patriarcas. Mas, se os méritos dos patriarcas não for suficiente, ele também vai levar em consideração os méritos das matriarcas. Então, na cabeça de um judeu, não havia como um judeu ser condenado.
Deus nunca iria condenar um judeu. Aí você entende por que o judeu foi orar no templo. Ó Senhor, eu te agradeço porque não sou como esse publicano. Jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. Essa era a mentalidade do judeu. O judeu, ele se agarrava num Deus imaginário. Mas ele não levava em consideração uma coisa muito interessante. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus é um Deus que tem critérios, e os critérios do Senhor são eternos. Então Deus não se deixa levar por religiosidade, por vida de piedade que não esteja de acordo com o teu espírito. Deus não se deixa levar por ofertas volumosas no gasofilácio. Deus não se deixa levar por lágrimas que descem do rosto durante um momento de louvor, num ato de contrição. Deus não se deixa levar por uma vida ministerial na igreja. Você pode simplesmente fazer muita coisa na igreja que Deus vai levar isso em conta. Não. Se você não passar por Cristo, se você não for até Cristo, você vai com toda a sua religiosidade para o inferno. Entende? Esse é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus, ele não se vende. Ele não está à venda. Infelizmente hoje, existe um evangelho que mostra um Deus que está o tempo todo interessado no seu dinheiro. E a única coisa que ele quer de você é o seu dinheiro. Esse Deus imaginário está por aí enganando as pessoas. Porque é isso que tem sido propagado. Que Deus quer que você venha à frente, entregue o seu carro, porque ele vai te dar um melhor. Entregue as chaves da sua casa, porque ele vai te dar 2. Se você der 10 mil reais para o Senhor, prepare-se, porque ele vai te dar 100 mil. Se você entregar o seu carro ao Senhor, prepare-se, porque ele vai te dar um de uma marca muito superior. Se você entregar as suas propriedades para o Senhor, prepare-se, porque ele vai te honrar muito mais. E as pessoas vão acreditando nisso, e elas vão fazendo esses sacrifícios, e vão se entregando a isso, achando que realmente Deus vai levar tudo isso em conta. Mas, irmãos, o critério do Senhor é: se você não vier até meu filho, você está condenado. Porque o nosso Deus não se vende. O nosso Deus não se compra. Ele não está numa prateleira. É isso que Paulo quer mostrar para o judeu, porque o judeu tinha exatamente essa percepção. Nós somos convidados a crermos em Deus de forma realista. O povo de Deus precisa crer no Deus apresentado pelas Escrituras, não num Deus forjado pela mente humana que não existe. Não esse Deus subserviente, que se dobra, esse Deus que está disposto a fazer qualquer coisa para ter você com Ele. Esse Deus não existe. O Deus que as Escrituras apresentam está num alto e sublime trono, e a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará. Então você vai entender agora por que Paulo está aqui continuando a sua palavra contra os judeus. E ele vai dizer aqui, por exemplo, a partir do versículo 6, ele diz que o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. Aqui não pense que Paulo está falando de salvação pelas obras, claro que não. Paulo está apenas querendo colocar na mente do judeu que o judeu precisa se despir desta incompreensão acerca de Deus, achando que eles poderiam estar julgando, se sentindo superiores às demais pessoas, praticando injustiça como eles praticavam. Porque tudo isso que Paulo fala aqui no versículo 8, olha só, indignação e ira. Primeiro ele fala no versículo 7, que ele vai recompensar, ele vai entregar a vida eterna aos que, com perseverança, fazem o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Esse aqui é os efeitos da graça. A graça produz isso em você. A graça, ela
brota no seu coração, faz brotar no seu coração o desejo de procurar tudo isso. Glória, honra e incorrupção. Mas a desobediência, ela produz o quê? Ela produz indignação e ira da parte de Deus contra aqueles que são contenciosos. E os judeus eram extremamente contenciosos, desobedientes à verdade. E os judeus eram. E obedientes à iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o não cumprimento da lei. O judeu se apegou à letra da lei, mas ele não tinha a lei no seu coração. Ele não praticava a lei, porque a lei de Moisés mandava amar os inimigos, a lei de Moisés mandava fazer o bem ao próximo, e os judeus eram incapazes de compreender isso. Por quê? Porque eles haviam abandonado o verdadeiro Deus e estavam crendo num Deus imaginário. Está vendo o perigo, irmão? Está vendo o perigo de nós nos apegarmos num Deus imaginário? E começarmos a acreditar que o nosso Deus... Eu estive com a minha mãe, fui almoçar na casa de minha mãe, fui conversar com minha mãe, e a minha mãe tem passado por alguns problemas de saúde, e eu perguntando para ela como é que ela estava, ela disse que estava bem, mas que ela tem uma dor, um problema no pé, já fez alguns exames, não detecta nada, e ela disse que ela já acostumou com essa dor, palavras da minha mãe, e que ela havia conversado com o líder dela, que ela já havia acostumado, e o líder dela havia dito para ela o seguinte: de jeito nenhum, a senhora não pode acostumar com isso, a senhora tem que repreender essa enfermidade e mandar essa enfermidade sair, porque é isso que Deus quer que a senhora faça. E eu, irmãos, tenho dificuldade de acreditar em certas coisas, porque eu vejo tantos servos de Deus enfermos na Bíblia glorificando a Deus. O que é isso? São deuses imaginários, era o Deus dos judeus. Então Paulo está querendo mostrar para os judeus o seguinte: escute, povo judeu, escute, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai trazer, versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Aí versículo 11 ele fala: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus tem critérios, e os critérios de Deus não mudam. Meus amados irmãos, só existe uma forma de sermos justificados diante de Deus: é se entregarmos a nossa vida a Cristo. Porque quem nos justifica são os méritos de Cristo na cruz. Não existe outro caminho para ninguém. Quantas pessoas hoje estão equivocadas na sua fé, porque estão agarradas numa crença que pode provocar morte, porque não é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos pegar essa palavra de Paulo para os judeus e trazer para nós. Será que o Deus que você tem crido, o Deus que você tem servido, o Deus que você tem buscado, é o Deus das Escrituras, com os seus sims, com os seus nãos, com o seu silêncio? Porque cá entre nós, às vezes, por algumas coisas não acontecerem do jeito que eu quero, eu começo a questionar Deus. A gente tem essa petulância de vez em quando, já percebeu isso? Mas, Senhor, eu tenho sido tão fiel, e eu tenho feito isso, e eu tenho feito aquilo. Por que o Senhor tem deixado que isso aconteça na minha vida? Eu não entendo, eu não compreendo, meu Deus. Por que o Senhor não tem agido na minha vida? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Meus amados irmãos, o que é isso? É porque nós estamos acreditando num Deus que a nossa própria mente forjou. Por isso que a Bíblia diz uma coisa muito interessante lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ali não tem erro. Ali você vai desenvolver uma fé sadia, que vai mostrar para você quem Deus realmente é. Então é por isso que Paulo está aqui, desconstruindo essa ideia equivocada para o judeu. Caminhando para o final, Paulo vai dizer lá, no versículo de número 12, até o versículo de número 16, Paulo vai falar que Deus vai julgar a ambos. Vai julgar o gentio e vai julgar os judeus. A diferença desse julgamento é que o gentio vai ser julgado sem a lei de Moisés.
mas porém com a lei que ele tem no coração. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei, ou seja, eles não têm a lei de Moisés, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Deus vai julgar cada um de acordo com o conhecimento do bem e do mal. O gentio não tem a lei de Moisés, mas ele tem uma lei natural que Deus colocou no coração. Todo mundo sabe, embora não obedeça, mas sabe que matar é errado. Independente de ser um cristão ou não. Todo mundo sabe que roubar é errado, embora muitos não obedeçam. É por isso que são inexcusáveis. Existe uma lei natural no coração que Deus implementou. Mas o judeu está dizendo o seguinte: não, eu sou obediente à lei de Moisés. Paulo está dizendo, isso não é suficiente. Não adianta você obedecer um compêndio de leis, mas a essência dela não está presente no coração. Então, terminando essa minha apresentação desses textos, Paulo está dizendo aqui no versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, o que nos leva à prática da lei é a fé. Quando cremos em Cristo, nos tornamos cumpridores da lei, não por obrigação ou troca, mas por amor. Um crente em Jesus não tem outros deuses, não cobiça a mulher do próximo, não rouba, não toma o nome de Deus em vão, separa um dia para adoração. Tudo isso por amor a Deus e não como uma maneira de tentar convencê-lo. Então, qual é o resumo desses versículos 6 até o versículo 16? Paulo está mostrando para os judeus o seguinte: vocês precisam se despir, precisam abrir mão desse conceito errado que vocês têm acerca de Deus, porque vocês acham que no juízo Deus levará em conta as suas obras, mas não levará. Vocês estão praticando obras, e essas obras as quais vocês praticam são insuficientes para salvar vocês. O judeu e o grego precisam de Cristo. Primeiro, Paulo diz, os gentios estão perdidos, e eles precisam do evangelho. Os judeus também estão perdidos e eles também precisam do evangelho. Então, judeu, deixe essa sua moralidade, esses seus pré-julgamentos, essas atitudes por terra e convertam-se. Paulo está falando para uma comunidade de judeus que tinha em Roma que ainda não era cristã, e esses judeus sempre davam trabalho para os cristãos. Paulo está dizendo, vocês precisam de Cristo. Vocês não podem viver confiando nesse Deus imaginário, nesse bezerro de ouro que vocês forjaram. Vocês precisam de Cristo. Todos nós precisamos, irmãos. Não adianta você tentar chegar diante de Deus com a sua cartilha de bom comportamento em dia. Nós precisamos de Cristo porque as nossas justiças são incapazes de nos justificar diante de Deus. Esse é o grande problema. Há muita gente condenada dentro da igreja porque está com o seu coração totalmente voltado para um Deus que não existe. E o Deus das Escrituras diz, é por Cristo. Se não for até Cristo, não tem salvação e você vai para o inferno com todo o seu bojo de boas obras. Eu aprendi algumas lições aqui que eu queria compartilhar com você, se você me permite. Queria compartilhar com você algumas lições e encerro a minha palavra nessa manhã. A primeira lição que eu queria compartilhar com você, tenhamos absoluta certeza de que nosso conhecimento acerca de Deus está embasado no que a Bíblia nos ensina acerca dele. A Bíblia fala de Deus. A Bíblia nos revela Deus. Ele nem sempre vai ser o que eu acho que ele é. Não é ele que tem que se adaptar a mim. Eu é que tenho que me adaptar a ele. E esse Deus das Escrituras, ele diz não, ele muitas vezes não faz aquilo que o povo achava que ele fosse fazer. Esse Deus das Escrituras fica em silêncio. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, parece. Esse Deus das Escrituras, ele não manda te dizer que a sua bênção vai chegar essa semana. Esse Deus das Escrituras não manda recado.
Esse Deus das Escrituras não vai fazer as coisas para você só porque você fez isso ou isso para Ele. Esse Deus das Escrituras não vai salvar você só porque você custou passar o seu envelope aqui nesse espaço do gasofilácio. Esse Deus das Escrituras não vai salvar você porque você veio no culto quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Isso não convence. Isso não o contagia. O Deus das Escrituras é o Deus das Escrituras. E ai de mim, ai de você se não servi-lo. Ai de nós se nós não nos submetermos a Deus. Ai de nós se não entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus. Estamos irremediavelmente perdidos. É isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Então cuidado, cuidado. Vamos ter certeza de que o nosso conhecimento de Deus é revelado e é mostrado pelas Escrituras Sagradas. É isso que Paulo quer mostrar para o judeu. Deus vai trazer indignação e ira, porque o judeu achava que fazendo tudo que ele fazia, ele estava acumulando para ele no dia do juízo honra. Ele seria recebido no céu com tapetes vermelhos. Mas Paulo está dizendo, não, vocês estão acumulando ira e indignação da parte de Deus, porque vocês rejeitam o santo, vocês rejeitam o caminho, e qualquer um que rejeita Jesus Cristo vai para o inferno mesmo. Não há salvação para aquele que não vem a Cristo. Pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Não há salvação fora de Cristo. A segunda lição que eu aprendo aqui, nós devemos analisar o nosso coração e ter a certeza de se realmente o nosso coração pertence a Deus. Seu coração pertence a Deus? Seu coração é dele? Ou seu coração ainda pertence a você? Você realmente tem se esforçado para fazer aquilo que o Senhor diz para você fazer? Ou você ainda insiste em servir a Deus do seu jeito? Era o que o judeu fazia. Não, eu vou na sinagoga todo sábado, eu vou nas festas, eu dou dízimo, eu sou estrito guardador da lei, eu não toco em defunto, eu não toco em morto, eu não como carne de porco, eu não como isso, eu não como aquilo, meus filhos foram circuncidados. E Paulo diz, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Vamos falar para mim uma coisa, querido. Fala para mim, meus queridos. Muitas vezes, aqui eu me incluo, muitas vezes nós estamos cheios de justiça própria diante de Deus. Enquanto Jesus disse lá para os discípulos que se eu fizer tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo, eu não passo de um servo miserável. Tem muita gente se agarrando nisso, em regrinhas, em pode e não pode. Não é possível que Deus vai me condenar, porque eu estou assim, sendo um religioso da mais alta categoria. Eu sou a pessoa que Deus mais usa na igreja. Eu estou em todas as frentes de trabalho na igreja. Tudo que precisam na igreja podem contar comigo. Não é possível que Deus vai me condenar. Se o seu coração não pertencer a Ele, você será condenado. É isso que a Bíblia diz e não tem conversa. Você pode ser a pessoa mais cumpridora dos seus deveres com a igreja. O pastor talvez não tenha nenhum tipo de problema com você. Os líderes de ministérios não têm nenhum tipo de problema com você. Você é um crente acima da média, mas o seu coração pertence a Jesus. É isso que nós temos que pensar. O seu coração pertence a Deus. Porque senão, querido, vamos para o inferno. Com toda a nossa religiosidade. É o que estava acontecendo com o judeu. Quer ver uma coisa? Tem um versículo que eu já li aqui algumas vezes, mas eu vou ler de novo, porque ele é bem útil para esse momento. Veja só. Veja só Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Pai, isso é para arrepiar a gente, isso é para nos fazer refletir. Porque olha só, gente,
Senhor, não profetizamos nós em seu nome, ou seja, eu não preguei a sua palavra, Senhor. Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas. Senhor, eu tive um ministério profícuo, eu tive um ministério bem-sucedido, pessoas foram abençoadas, pessoas vieram até Cristo. Senhor, eu tive o poder de expulsar demônios. Como assim o Senhor vai me condenar agora? Eu vou te condenar, sabe por quê? Porque seu coração nunca foi meu. Isso existe, isso é real, igreja. O texto dessa manhã, Paulo está nos mostrando que o que acontecia com o judeu pode acontecer conosco. Nós podemos estar cheios de religiosidade e vazios de Deus. Entende? Uma coisa não pode existir sem a outra. Não seja só um religioso, não seja só um frequentador de igreja. Não seja só alguém que prega para outro de vez em quando. Não seja só alguém que carregue a Bíblia debaixo do braço. Tenha certeza de que seu coração é de Jesus. Porque é isso que vai fazer a diferença no juízo. Não é se você pertence à igreja A, B ou C, se você guarda a lei, se você não guarda a lei. Não é isso. Seu coração é de Jesus. Veja só outro texto. Jeremias 17:9 e Salmo 51:10. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se tem algo que nos engana é o nosso coração. É por isso que eu preciso o tempo todo investigar e ver, Senhor, mostra para mim se a minha fé é real. Senhor, não me deixe viver iludido, não me deixe viver enganado, eu não quero correr o risco que o judeu estava correndo. Eu quero realmente estar diante do Senhor e ser aceito por Ti. Eu não quero ouvir no juízo que o Senhor não me conhece. Me conheça, Senhor. Porque o meu coração é enganoso, nós corremos esse risco de às vezes acharmos que está tudo bem entre nós e o nosso Deus, mas na verdade não está. A palavra de Deus nos chama à responsabilidade nessa manhã. Analise seu coração, porque ele pode te enganar. O outro texto é isso, é uma oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir para Ele, muda meu coração, meu Deus. Se o meu coração ainda não é teu, então muda isso e faça com que ele seja. Não tenhamos medo de permitir que Deus nos mostre quem nós somos, irmãos. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de descobrir quem somos. Isso pode resultar na sua salvação. Um judeu, ele estava totalmente fechado para uma nova revelação. Ele estava totalmente fechado, coração travado, trancado. E por mais que Paulo pregou e tantos outros apóstolos pregaram, eles estavam totalmente com a sua mente cauterizada dentro daquelas convicções construídas a partir do Deus imaginário que eles forjaram. Mas nós precisamos ter essa percepção. Senhor, me mostra o que está errado, o que não está dando certo, o que está acontecendo comigo. Como é que está o meu coração? Meu coração é teu, meu coração não é. Eu sou um crente, eu não sou. Eu sou um servo, eu não sou. Mostra para mim a minha realidade, porque se eu não sou, eu quero ser. Se eu ainda não sou salvo, eu quero ser salvo. Nós precisamos, irmãos, disso, porque senão podemos ser surpreendidos por essa frase: afaste-se de mim que eu não conheço você. E quem é que gostaria de ouvir isso de Jesus? Olha só o amor de Deus pelos judeus. Paulo está dizendo, arrependam-se. Abandonem essa ideia equivocada que vocês têm, esse Deus imaginário que vocês têm. Voltem-se para o Senhor. Creiam em Cristo. Creiam no meu evangelho. Paulo encerra aqui o versículo 16, de acordo com o meu evangelho. Nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração esse desejo. Tem uma frase que eu quero encerrar com você. A frase diz assim: a mentira que beneficia vale mais do que a verdade que molesta. Provérbio persa. Para muita gente não é assim? Tem gente que quer viver na mentira. Por quê? Porque a mentira está trazendo benefício. Tem gente que quer esse evangelho fácil, esse evangelho do caminho largo. Por quê? Porque esse evangelho é bom. Esse evangelho, de alguma maneira, alivia a sua consciência. Mas
Às vezes Deus nos mostra algumas verdades e essa verdade nos molesta e nós não queremos ser molestados, não queremos ser incomodados, não queremos sair da nossa zona de conforto, mas precisamos, porque senão nós seremos condenados junto com um amontoado de pessoas bem-intencionadas, pessoas religiosas, pessoas que fizeram tudo para Deus, mas não fizeram o principal, não entregaram o coração para Ele. Então esse texto de 6 a 16... Paulo está dizendo aqui para os judeus, que começou lá no versículo 1, Paulo está dizendo, ele está falando para os judeus, Deus vai recompensar cada um judeu, segundo as suas obras. Ele vai dar a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e incorrupção, que é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Mas a indignação e a ira dele virá sobre todos aqueles que são contenciosos. Parece que Paulo está falando para eles mesmos, né? Direto. Igual vocês, desobedientes à verdade, igual vocês, obedientes à iniquidade, igual vocês, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Quantos cristãos foram mortos porque judeus denunciavam? Quantos cristãos morreram, foram presos, foram açoitados, foram torturados por causa dos judeus? Jesus Cristo foi morto porque os judeus não aceitavam a messianidade de Jesus, maldade no coração. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Por quê? Porque Deus tem um critério só, Ele não se vende, Ele não se deixa balançar pela nossa religiosidade, Ele é imutável. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí Paulo vai até o versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Muitas vezes nosso coração está cheio de segredos, é ou não é? Você se mostra de uma maneira, mas lá no coração existem outras coisas que você não quer que ninguém saiba. Mas Deus sabe. E se você não colocar isso para fora, não transformar isso numa confissão, não pedir o perdão de Deus, você será julgado, meu querido. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como é que está seu coração hoje? De quem é seu coração? Você está confiando em quê ou em quem? O Deus que você tem defendido, esse Deus que você tem apresentado para as pessoas, é o Deus das Escrituras. Porque às vezes nós ficamos com medo das pessoas rejeitarem Deus se o apresentarmos da maneira certa. Temos medo de falar para as pessoas muitas vezes, porque estamos naquela ânsia de trazer a pessoa para a igreja, então eu não vou ser tão duro, eu não vou falar isso e isso de Deus, para a pessoa vir para a igreja e depois a gente vai trabalhando isso. Não, querido. Você está simplesmente matando as pessoas que convivem com você. Se você estiver fazendo isso, mostre Deus como Ele é. E às vezes o Deus verdadeiro, nosso Deus, as pessoas vão se decepcionar com Ele, que se decepcionem. Ah, não, eu não vou para a igreja, seu Deus é muito duro. É mesmo. O nosso Deus é muito radical mesmo, porque Ele não compactua com o erro, com o pecado, com a omissão. Mude de vida. Mude a sua vida, mude seu comportamento, porque senão você vai ser condenado. Uma jovem estava conversando com outra e uma dessas jovens perguntou para a outra, você é cristã, não é? Sim, eu sou cristã. Deixa eu te fazer uma pergunta? Pode. Eu tenho vivido uma situação atualmente e eu queria saber de você se essa situação que eu tenho vivido é errado. A jovem cristã olhou para aquela amiga e disse assim, a Bíblia diz isso e isso. Aí aquela outra jovem olhou para ela e disse assim, nossa, como pode, eu gostava tanto de você. Eu gostava tanto de você, eu tinha uma ideia tão diferente de você, achei que você era mais tolerante. Eu achei que você fosse uma pessoa mais sensata, como pode você dizer isso de mim? Ela disse, querida, eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a forma como você tem vivido está errado.
E sabe por quê? Porque Deus ama você, muito sua vida. O que você pensa de mim, para mim, pouco importa. Entende, querido? O Deus real, o Deus verdadeiro, aquele Deus que entra no coração e muda, e balança, e transforma as estruturas, é o Deus das Escrituras. É esse Deus aqui. Muitos vão crer nele, muitos vão entregar a vida a ele, outros não, outros vão dizer, não consigo viver desse jeito, não consigo crer no Deus que você ensina. Problema seu, porque o meu Deus é o que a Bíblia diz que ele é. É esse Deus que nós temos que crer, é nesse Deus que nós temos que confiar, é a esse Deus que nós temos que nos entregar. Ou você quer viver como judeu, acreditando num monte de coisa e no final ser surpreendido pela sentença, afaste-se de mim que eu não te conheço. Então Paulo está dizendo que o caminho é um só, é Cristo, tanto para o judeu quanto para o grego. O caminho é Cristo, meu querido. Eu não sei se aqui nessa manhã há alguém que ainda não entregou a vida a Cristo. Escute, não é igreja, não é padre, não é pastor, não é guru, é Cristo. Entende? Não adianta você achar que ele vai passar a mão na sua cabeça e que no final ele vai dizer, não, tudo bem, vai, eu vou relevar, que isso? Deus não se vende, Deus tem critérios, Deus tem um elemento aferidor da justiça, e esse elemento é seu Filho. Não existe cristianismo sem Cristo, não existe evangelho sem Cristo, não existe evangelho sem cruz. Lucas 9:23, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, ele não diz, frequente uma igreja, ele não diz, procure um líder espiritual, ele não diz, dê uma oferta volumosa na igreja, seja um dizimista fiel, faça um sacrifício de fé. Jesus não diz isso. Ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nossa, mas que mensagem dura, eu não consigo isso. Um dia você vai se encontrar com ele, explique para ele. Porque o nosso Deus não se vende. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, nosso Deus. Muito obrigado. Nós temos que mudar muito, Senhor. Muito mesmo. Por favor, entra no nosso coração. Veja o que está certo, o que não está. Muda. Transforma. Retira. Por favor, Senhor. Não deixe que vivamos enganados. Não deixe que creiamos num Deus imaginário, esse Deus que muitas vezes queremos que exista, esse Deus que elaboramos conceitos equivocados acerca dele. Senhor, se o nosso conhecimento do Senhor não é o conhecimento real e verdadeiro da sua palavra, ó Deus, nos faça ter esse conhecimento. Retira de nós todo conhecimento equivocado acerca do Senhor. Retire de nós toda a autoconfiança, todo o senso de justiça própria. Retire de nós, ó Deus, essa questão de achar que porque somos religiosos, somos membros de igreja, somos contribuintes, somos isso, somos aquilo, estamos sendo aceitos por Ti, se ainda não estamos. Não permita que vivamos iludidos, porque eu não quero, Senhor, e sei que essa igreja não quer, chegar diante do Senhor um dia e ouvir do Senhor que o Senhor não nos conhece. Deus, não permita que caiamos no erro dos judeus da época de Paulo, que confiavam demais em si mesmos, que forjaram para si um bezerro de ouro e difundiram esse bezerro de ouro, esse Deus, para todo mundo. Deus, não queremos que as pessoas conheçam o Deus que nós forjamos, queremos que elas conheçam o Deus da sua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, nos dê essa alegria, primeiramente de conhecê-lo verdadeiramente como o Senhor é. Primeiramente, de termos uma noção exata de quem é o Senhor, e depois a alegria de mostrar esse Deus. Aceitem os homens ou não, mas não permita, Senhor, que haja no nosso coração esse desejo de facilitar as coisas, porque nós não queremos
queremos que as pessoas conheçam o Teu Evangelho, conheçam unicamente o Senhor. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, haja na nossa vida, nos quebrante, nos mostre, coloca-nos diante de nós mesmos. Permita que nós tenhamos um vislumbre do que somos, para que haja mudança em nós. Obrigado por esse texto de Romanos. Obrigado por ter nos mostrado tantas coisas nessa manhã. Nós agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.